Olá, está no ar mais um programa TV Unimed, produzido pela equipe TV Libertas. O tema de hoje é alimentos funcionais, um termo que está aparecendo cada vez mais nas TVs e jornais de todo o país. Mas o que é o alimento funcional? Segundo a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o alimento funcional é definido como aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido, parte da dieta habitual, produz efeitos benéficos à saúde. Para esclarecer as dúvidas do telespectador e mostrar um pouco mais sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui o nutricionista Alan Silvério Barbosa, que já é de casa, esteve aqui em outros programas. Olá, doutor Alan, seja bem-vindo no retorno aqui à TV Libertas, ao nosso programa. Esse é um assunto que está na mídia, né? A gente vê na internet, nos programas que falam sobre saúde e sempre por que está falando tanto? Por que é essa febre de alimento funcional agora, nesse momento? O que aconteceu? Começou com isso porque muitos dos alimentos têm um benefício na perda de peso. Então, virou um boom no mercado. Então, começou a surgir os alimentos, as pessoas começam a ver o resultado, né? E o boca a boca acaba ajudando muito, né? E funciona. Então, acaba mostrando muito aí os benefícios, então é a hora dos alimentos funcionais. Quer dizer, então, que se descobriu, os alimentos funcionais já existem desde sempre. Na verdade, descobriram que eles são funcionais por conta justamente do que eles fazem além da obrigação deles, que é alimentar. Isso, e na verdade, todos os alimentos trazem algum benefício, né? Todos os alimentos trazem algum benefício. Mas os alimentos funcionais, eles passaram por uma pesquisa mais profunda, né, para poder chegar ao real benefício dele. Então, ele só é classificado como alimento funcional a partir do momento que, através de um artigo científico, que seja publicado, comprovando os benefícios daquele alimento, daí sim ele recebe o nome de alimentos funcionais. É uma dúvida que eu já tinha, você acabou meio que respondendo ela. Nem todos os alimentos, então, quer dizer, todos os alimentos naturais fazem bem para a saúde, mas nem todos são funcionais. Nem todos são funcionais. Tá? Existe, então, uma classificação, ele precisa passar por um estudo, só então ele é denominado como Ele passa por um estudo, passa por várias pesquisas para poder chegar a ser um alimento funcional. E ele deve ser publicado em forma de um artigo. Hoje, em média, quantos alimentos já são classificados como funcionais? Em torno, mais ou menos, de uns 20, 25 alimentos. E tem algum desses alimentos? Imagino que todos eles a gente deve consumir no nosso dia a dia, a maioria, talvez. Tem algum deles que pode dizer que é o carro-chefe, a grande estrela dos funcionais? Os funcionais, eles cada um tem a sua funcionalidade. Como é que seria essa função dele? O que ele, na prática, o que ele faz? Na prática, o alimento ele vai te ajudar tanto numa doença, no tratamento de uma doença, como na prevenção de uma doença. Como, por exemplo, nós temos, por exemplo, o tomate, que já é comprovado um alimento funcional, que ajuda no tratamento do câncer e na prevenção. Então, a gente já tem esse alimento como alimento funcional. Então, ele já vai ajudar ali no tratamento, como uma quimioterapia, como uma radioterapia. Ele age como um medicamento, que, na verdade, é um alimento, né, natural, está trazendo aí benefícios para o organismo. Você consegue me lembrar de alguns deles? Vamos tentar listar alguns? Vamos colocar alguns. Yakult, o tomate, a laranja, a couve. Já são alguns alimentos que são comprovados cientificamente funcionais. E o modo de consumir esses alimentos? O que muda, já que eles são funcionais? Tem alguma... Por exemplo, o tomate. A gente faz a famosa saladinha, tem que tirar a pele com semente, sem semente. Como é que é? O ideal é na forma in natura, da forma dele, com sementinha, com a pele. Fez a salada, picou, temperou com um pouquinho de sal, limão, a salada. Isso é interessante, porque também o modo de fazer pode influenciar, porque tem alguns alimentos que vão para o fogo, que precisam ser refogados ou cozidos. De repente, não sei, se inserir algum outro alimento, por exemplo, óleo de soja, de repente pode mudar a característica básica dele. Muitas pessoas falam, não é o caso agora, do azeite de oliva, aquele azeite, quer dizer, quando ele é levado a uma determinada temperatura, ele perde as propriedades dele. Então quer dizer... ele é um alimento funcional, o azeite também é um alimento funcional. Sim. Mas a temperatura 100 graus, ele perde as propriedades dele, então ele deixa de ser funcional, ele já não é mais um alimento benéfico à saúde, ele não está trazendo benefício nenhum. É interessante isso, porque muitas pessoas que passam por uma reeducação alimentar ou querem mudar, quer dizer, querem ter uma alimentação mais saudável, elas têm que aderir imediatamente, não tem como, às saladas.
Sim. E como que a gente vai passar o resto da vida se alimentando de saladas? Isso vai chegar um momento que vai ficar chato. O que a gente, desses funcionais, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente tentar adaptar uma alimentação funcional e que não deixe de ser saborosa? Com certeza a gente pode estar colocando esses alimentos na nossa alimentação habitual. Podemos colocar, por exemplo, vamos colocar o espinafre, por exemplo, no meio de um arroz, fazer no meio de um arroz, um brócolis, né? Inserir na nossa alimentação em diversas maneiras de preparo. Né? Seja cruas, seja cozidas, seja refogadas. Então, tem vários tipos de preparações, várias receitas para poder estar sendo utilizados os alimentos para que você não enjoe, não passe depois a olhar esses alimentos como obrigação. Né? Esses alimentos também têm que ser vistos como satisfação, como prazer na mesa. Né? E não como obrigação. Exatamente. Aí é que está o grande desafio, né? Trazer o prazer através desses alimentos todos. Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, darem depoimentos, falando sobre as dietas, né? As dietas, principalmente as da moda, em um determinado momento, elas vão ficar um pouco cansativas. Sim. É por isso, eu acredito que esse seja um dos fatores que as pessoas abrem mão dessas dietas, de algumas dietas, porque ela fica no início, enjoativa, né? É novidade. Então, no início, ela vai pegar aquela dieta e vai começar a fazer normalmente. Mas passa ali 10 dias, 15 dias, ela não está aguentando mais. Já não suporta então, mais. Ela precisa realmente variar. Ela tem que ter uma variedade de alimentos para que ela possa estar consumindo todos os tipos de alimentos, seja eles alimentos funcionais ou não, ou então em conjunto, colocando o funcional com o habitual. E alimentos funcionais têm quantidade? Não, você deve consumir moderadamente. Não, já que eles são funcionais, eu posso consumir do tanto que eu quiser. Não. Como que é isso em Nós relação não à devemos quantidade? esquecer que os alimentos funcionais também têm calorias. Então, todo o excesso é um consumo maior de calorias aí que você está tendo durante o dia. Então, com certeza, dependendo de cada indivíduo, você não tem a mesma quantidade minha, eu do outro. Então, assim, cada indivíduo tem a caloria ideal para ele, mesmo os alimentos funcionais, não é porque é um alimento funcional que é à vontade. Um exemplo que teve há pouco tempo era o óleo de coco. Sim, sim. Né? Ele traz algum benefício em quantidades moderadas e esporadicamente. Ele realmente dá resultado? Né? O resultado maior dele é ajudar no trabalho intestinal, né? E uma maior saciedade. Então, se você toma óleo de coco, você vai sentir um pouco mais saciada por um período maior, vai ter menos apetite para a próxima refeição e com isso vai estar ingerindo menos caloria na refeição que você vai estar fazendo. Porque ele foi muito associado à perda de peso. Então daí, é a consequência de todo o efeito que ele faz no organismo. Mas daí a ideia da população qual que é? O óleo de coco emagrece. Exatamente, imediatamente é esse o pensamento que as pessoas têm. E daí ao invés de usar uma colherzinha de sobremesa na semana, usa uma colher de sopa por dia. Então daí ao invés de trazer um benefício, vai trazer um prejuízo. Colesterol, triglicérides, problemas do coração, às vezes, muitas vezes, uma diarreia. Então, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de consumo também desses alimentos funcionais. Isso também acontece com o azeite de oliva, né? Que nós falamos do azeite agora há pouco, o azeite de oliva já entrou nessa classificação. Ele tem um sabor muito bom, mas ele também não deve ser consumido com excesso. Também, com certeza. Tem que ter tudo uma quantidade ideal. Esses alimentos, você falou que o ideal é que sejam consumidos in natura. E o sal? Sobre a adição de sal nesses alimentos? Como que a gente trabalha a questão do sal? Porque é muito delicado. O sal é orientado, quanto menos consumir, melhor. Melhor. O sal, ele deve ser muito pouquinho. Isso daí é só mesmo para dar um pouco do sabor ao alimento. Né? Todos os alimentos já contêm o sódio. Sim. Né? O sódio é uma substância que está presente no sal, né? No cloridato de sódio. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não estar acrescentando uma quantidade muito elevada. Senão a gente vai estar aí prejudicando a nossa saúde, hipertensão arterial, problemas do coração, problema renal. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado maior aí. Tem que ter esse cuidado. Esse cuidado. A quantidade normal, ideal do sódio por dia seria de 2 miligramas. Em pitadas seria? De 5 gramas, tá? De sal. 5 gramas de sal, que contém 2 miligramas de sódio. O dia inteiro. O dia isso inteiro. Quer dizer, desde a hora que a pessoa acorda até... Seria uma tampinha de caneta Bic por dia. É muito pouco essa quantidade. É muito pouco. Eu acredito que as pessoas consumam um pouco mais. Com certeza. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala assim, reduz o sal. Ela vai parar de usar o sal, vai reduzir o sal, mas ela entra no caldo quinor, nos temperos industrializados. Isso, lança mão de outros que também contêm o sal. Que também contém o sal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. E o churrasco?
Bom, o caso do churrasco, né, a gente tem que É tomar mais um delicado. cuidado maior, né, sim, com tempero, né, dá preferência para temperar a carne com temperos naturais, isso é essencial, né, mas o prejuízo maior do churrasco não é até si a carne em si ali, mas sim o carvão, né, a fumaça do carvão que é tóxica para o nosso organismo. Então, em consumo exagerado, quem tem hábito do churrasco todo finalzinho de semana e não falta, o risco de ter um câncer futuramente é muito maior. Nossa, pra mim realmente é uma novidade assustadora. O carvão, ele traz aí a toxicidade para o organismo e para as células. Então, vai tá contaminando a carne, nós vamos estar ingerindo essa carne contaminada com esse mineral. Você contou pra mim, um pouco antes de começar o programa, que você já está palestrando sobre os alimentos funcionais. Como é que foi isso, essa ideia de falar para as pessoas sobre essa novidade, de explicar? Qual que é basicamente a sua finalidade? Você quer apresentar para as pessoas, dizer os benefícios? Como é que funciona essa questão de dividir para as pessoas que existe uma funcionalidade além das já existentes, necessárias nos alimentos? O importante, o que eu pensei nessas palestras, é estar orientando mesmo as pessoas no benefício desses alimentos, na quantidade a ser usada, esclarecer para eles que não é tal alimento que vai fazer emagrecer. É o conjunto de uma boa alimentação, seja no funcional ou na alimentação habitual, e na quantidade ideal que vai fazer o processo do emagrecimento. Né? As pessoas têm em mente, né, como eu falei, da alimentação, tal alimento faz emagrecer, tal alimento vai me desintoxicar, tal alimento... tem o benefício, mas desde que seja na quantidade, em conjunto, em harmonia com outros alimentos. Então a ideia é esclarecer realmente o que é um alimento funcional, qual a função dele no nosso organismo, para o que deve ser, o que precisa para ele ser um alimento funcional. Sim. Né? E orientar mesmo aí nas escolhas, mostrar para eles a diferença do habitual para o funcional, a quantidade. Então isso daí é muito importante. Eu acho que a população ainda está nova, né, nesse assunto. Então, muitas vezes, chega no mercado embanando um pouquinho na hora da compra, acaba comprando as coisas a mais do que precisa. Então, é mesmo uma orientação. Acho que isso é comum. Você acredita que a procedência do alimento ela também pode interferir, na qualidade dele? De repente, se tiver um pouco mais de adição de agrotóxico, a maneira como que ele foi cultivado, ele pode interferir nesse processo final? Com certeza. Então, assim, todos os alimentos, hoje é muito difícil você falar que você vai achar um alimento totalmente in natura, né? Ali não tem nenhum tipo de agrotóxico, nada. Né? É difícil. A forma de armazenamento, a forma de preparo, a forma de embalagem do produto. Então, tudo isso vai ter uma característica na hora do preparo ali, na absorção, na disposição dos nutrientes no prato. Então, por exemplo, uma cenoura cozida, por exemplo, né? Você perde um pouco da propriedade da cenoura, dos nutrientes na água que você cozinhou ela. Sim. Então essa água, ela serviria para você refogar um arroz, por exemplo. Né? Interessante. Fazer um outro alimento com essa água, você também está utilizando os nutrientes que foram perdidos um pouquinho ali. Para recuperar os nutrientes daquele alimento. Então, com certeza, o preparo também influencia aí E uma grande dúvida que eu acredito que a maioria das pessoas tem, que eu sempre tenho, é sobre como lavar os alimentos. Sobre como lavar. O tomate que a gente já falou nele algumas vezes no programa de hoje, mas o tomate ele entra sempre no assunto porque em cada casa você vê lavando tomate de um jeito. Às vezes o tomate fica de molho na água com vinagre, às vezes o tomate, eu já vi pessoas passando o próprio detergente no tomate. Então o tomate ele enfrenta algumas... Em cada casa ele passa por um processo diferente. Sim. Como é que lava um tomate? Qual que é o ideal? É água corrente mesmo? Não precisa adicionar nenhum produto? Na realidade, todos os legumes, verduras, as frutas, elas devem ser lavadas assim, a cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de vinagre ou de cloro. O cloro que você usa em casa mesmo. Tá? Vai colocar os alimentos, né, imersos nessa água e vão deixar por 15 minutos. Deu os 15 minutos, enxaguar bem a água corrente e já pode secar e guardar na geladeira e depois consumir. Tá? E se for guardar na geladeira, com sacos transparentes. Por quê? Transparentes. Porque o saco que vem colorido do supermercado, que tem propaganda, tem uma tinta, essa tinta é tóxica e ela pode estar contaminando o produto. Então daí às vezes você acha que comprou um produto estragado, na realidade ela foi contaminada pela sacolinha do mercado. Interessante, é
outra atenção que a gente tem que prestar na hora de armazenar os alimentos. Alan, vamos chamar os intervalos, a gente volta daqui a pouquinho, falando mais um pouquinho para você sobre alimentos funcionais e a gente vai saber agora o que esses alimentos são capazes de fazer no nosso organismo. A gente volta daqui a pouco. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos com o TV Unimed. O programa de hoje está falando sobre alimentos funcionais. Eles têm sido estudados e, embora não curem doenças, apresentam componentes ativos capazes de prevenir ou reduzir o risco de alguns problemas de saúde. Antes de definir o cardápio, vale consultar o nutricionista para que as escolhas e porções sejam bem feitas e balanceadas para as necessidades reais de cada um. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o nutricionista Alan Silvério. Doutor, com a proximidade agora do final do ano, como é que faz para escolher o que a gente vai se alimentar? Porque é a época que todo mundo já sabe que a gente exagera muito mais. Com certeza, né? Chega no final de ano, a gente já pensa na leitoa, no peru, nas bebidas, nos doces. Pensa mesmo. Né? Então a gente tem que ter aí um bom senso, tá? Realmente, quem está em um tratamento, e todos nós precisamos ter um bom senso da quantidade de alimentos que vão ser ingeridos, porque festa de finais de ano está ligada totalmente com guloseimas, né? Alimentos aí muito ricos em gorduras. Sim. Então a gente tem que ter uma quantidade adequada, né? Manter uma alimentação saudável durante o dia, para ter um pouquinho mais de liberdade à noite. Né? Durante a festa, durante a comemoração, dá uma equilibrada. O ideal é que antes de chegar nas comemorações, a gente faça uma alimentaçãozinha aí mais saudável, de um carboidrato, ou de uma salada, de uma saladinha de frutas, e vá pra festa sem tanto apetite, que assim chega lá, a gente não vai estar tendo, né, vai ter menos escolhas ali, né? A gente vai poder estar colocando menos alimentos no nosso prato. Então deve ter sim aí umas dicas, umas orientaçõezinhas aí para poder não consumir em excesso, né? Manter uma alimentação mais balanceada. Até nesse momento. Acredito que essas alimentações, essas refeições do final de ano, as ceias, tanto do Natal quanto do Réveillon, acho que são as alimentações que a gente mais programa com antecedência. Sim. Porque na maioria das vezes são programadas para a semana, ou de repente até para o dia. Agora há um mês a gente já está pensando, né? Isso. Nas refeições, nas ceias de final de ano. Então é bom que as pessoas vão preparadas. Porque eu acho que o grande erro da maioria das pessoas, não sei se você concorda comigo, é deixar para comer tudo numa hora só, é não se alimentar ao longo do dia. Sim. Aí se alimenta mal e aí na hora que chega na hora do almoço ou do jantar, ou nesse caso na hora da ceia, ela vai pegar pesado nesses alimentos, eles são gordurosos, eles são mais pesados. E o álcool também acompanha, na maioria das vezes, quando não, os refrigerantes. Sim, o ideal é que a pessoa faça a sua refeição a cada 2, 3 horas durante o dia, mantenha o plano alimentar dela, ritmo, e o ritmo, os horários regulares dela, né? Se for fazer uso de bebida alcoólica, que seja com moderação, e antes do uso da bebida alcoólica, faça uma refeição de carboidratos, para estar melhorando aí, ajudando aí na absorção, para não ter problemas, né, depois com a bebida alcoólica, e ter a maior moderação também nessas quantidades do tira-gosto, né? Sim. O tira-gosto, né, é o salame, é uma carne gordurosa, que seja uma fruta oleaginosa, ela é leve, ela tem benefícios, mas ela também tem calorias, né? Então nunca usar as frutas oleaginosas, a castanha, as nozes, à vontade. Essa época é quando a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê. Então a gente tem que ter um cuidado maior.
né? Evitar aí bebidas feitas com leite condensado, né? Molhos com creme de leite, né? Algumas preparações que vai a esses tipos de gorduras que também são um pouco mais calóricas aí, e são prejudiciais ao organismo, né? Sempre. E o panetone também, né? Acabei de lembrar que é muito bom, muita muito gente bom. gosta. Nessa época a gente consome muito e tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas a gente também, como é que a gente pode se valer desses alimentos funcionais que a gente está falando agora com a chegada do verão? A gente falou que você disse pra gente que ele tem algumas funções. O que eles são capazes de fazer? Na realidade, olha, várias funções. Desintoxicar, tá? Como os sucos detox hoje, que estão na moda. Também, né? No auge. Estão no auge, então eles desintoxicam. Eles ajudam no trabalho intestinal, como o Yakult, tá? Contém probióticos, contém lactobacilos vivos. São capazes de diminuir o risco de várias doenças, né? Como câncer de estômago, câncer de mama, câncer de próstata. Então, a gente tem aí uma série de funções desses alimentos que, inseridos na quantidade ideal no dia a dia, podem ajudar. E isso não vale, pode colocar numa ceia de Natal, numa ceia de Ano Novo, que também está valendo. Exatamente. Né? Pode estar inserido aí na alimentação aí da comemoração. As pessoas estão muito preocupadas em emagrecer? Bastante. Aumentou muito. Muito preocupadas? Elas estão preocupadas em emagrecer por quê? Porque elas querem estão preocupadas com a saúde, elas querem seguir um padrão que dita que tem que ser um pouco mais magras. Por que elas alegam para você que elas justificam essa Se você me faz essa pergunta 7 anos atrás, eu ia falar que era estética. Era para emagrecer, para ficar com o corpo bonito, porque o verão estava chegando. Né? Hoje eu já te falo que as pessoas estão mais conscientes do problema da obesidade e dos problemas que a obesidade pode trazer também à saúde. Então hoje, no consultório, eu já recebo muitas pessoas para prevenção mesmo, até mesmo para emagrecer, para a saúde, não em estética, não preocupadas com a estética. Antes tinha aquela pressa para emagrecer, para ver o resultado logo, para ver o corpo mais bonito. Sim. Hoje muitas pessoas chegam para mim e falam, eu não estou com pressa, eu quero saúde. Então, eu acho que já mudou um pouco mais a consciência da população, através mesmo desses estudos que foram mostrando que a obesidade traz prejuízos, as doenças que acarretam junto com a obesidade e até mesmo aí que a perda de peso muito rápido também é prejudicial, não é saudável. Então, hoje as pessoas já têm uma outra visão. Então, a mídia ajudou muito, os estudos, livros, revistas hoje falam muito. Então, a gente tem aí uma grande clientela já voltada para a saúde, não só em estética. É muito interessante porque, na verdade, mesmo quando a pessoa se dispõe a ter uma alimentação saudável por conta da saúde, é muito difícil, porque se a gente dá uma volta na rua e a gente estiver despreparado, se a gente tiver uma fruta, ou de repente uma barrinha de cereal, sei lá, algum alimento dentro da bolsa, se não tiver como carregar esse alimento, se você consumir esse alimento e não tiver outro, se você for procurar, a quantidade de alimentos saudáveis que a gente encontra à disposição para comprar é infinitamente menor do que os alimentos com certeza. Né, não saudáveis. Se a gente dá uma olhada, uma passeada, por exemplo, no shopping, a gente vê que a opção para uma alimentação saudável é muito menor do que o contrário. Então, essas pessoas, eu acredito que quem está realmente disposto a cuidar da saúde é muito mais válido, evidentemente, porque saúde é o que mais conta. É interessante. Dentro desses alimentos funcionais, o que a gente pode usar para quem deseja perder peso? De preferência, as verduras, as frutas. Verduras que ajudam muito. A couve, tá? O gengibre ajuda bastante. Como que o gengibre pode ser consumido? Ajuda. O gengibre, ele ativa o metabolismo de uma forma tão boa, né? E ele é desintoxicante. Mas vale lembrar que o hipertenso não deve consumir o gengibre. Por quê? Porque ele aumenta a pressão arterial. Ah, sim. Ele tem uma ação também aí de aumentar a pressão arterial. Então, assim, mas o gengibre é uma colherzinha de chá bem rasinha por dia. Tá? Não é para ser usado assim, em grandes quantidades, não. Então, assim, o gengibre, por ser um alimento funcional, então ele desintoxica, ele ajuda no trabalho metabólico, ou seja, ele vai acelerar o metabolismo e vai ajudar na queima de gordura localizada. Então, isso é muito bom. A água de coco. A água de coco é muito boa. Né? Além de hidratar, ajuda no trabalho intestinal, porque ela contém um óleo, né? Que vai ajudar aí na lubrificação das fezes, então ajuda também aí no trabalho intestinal. Ajuda também junto com o abacaxi, um suco de abacaxi com água de coco é drenante,
Então, nunca experimentei, deve ser muito bom, é uma combinação delícia, diferente. né? Agora no verão, não tem como melhor. Deve ser muito bom. Coloca umas 2, 3 folhinhas de hortelã, pronto. Nossa, os dois, todos são bons, Tá né? ótimo. Juntos deve ficar maravilhoso, imagina Né? o suco deles. Deve Então ficar ajuda aí a eliminar um pouco mais de gordura, a drenar realmente. Então a gente tem algumas opções hoje de combinações de alimentos que vão ajudar no processo de emagrecimento, na desintoxicação, né? Para quem deseja começar de uma maneira, começar mais devagar, igual você falou, mais preocupado com a saúde mesmo. Essa pessoa associar esses alimentos no seu cardápio diário e ela conseguir fazer uma atividade física, vamos dizer, uma caminhada, por exemplo, ela vai conseguir obter um bom resultado? Com certeza, mas a caminhada é aquela caminhada bem feita, não é uma caminhada que você vai com a sua amiga, que você vai com o seu amigo, você vai só batendo papo, conversando, não presta atenção. Na realidade, uma boa caminhada é aquela que você faz pelo menos 30 minutos, Sim. 5 vezes na semana, mas trabalhando respiração, os movimentos dos braços, a velocidade, manter a mesma velocidade. Então, tudo isso é benefício da caminhada. Não é simplesmente andar. Não é uma simplesmente boa andar. Caminhada. Né? Uma roupa adequada, não é com calça jeans, não é de moletom apertado, tem que estar confortável. Né? Não é suando, não quer dizer que você está emagrecendo porque você está suando. Se você está suando, você está desidratando, você não está perdendo exatamente. peso. Tá? Então isso é muito bom lembrar, que tem gente que às vezes prefere fazer uma caminhada no sol de blusa porque vai suar. Tá enganado. Né? Tá enganado pensando que está emagrecendo assim. Você está desidratando, você não está perdendo peso. Tá? Daí, mas eu subo na balança e vejo que perdi peso. Você vai ter perdido peso porque você perdeu líquidos. E o líquido pesa. Né? Então a pessoa está iludida, então. Então a pessoa está iludida. É, né? bom, até olha como que é importante a gente se atentar para esses detalhes, porque muitas vezes a pessoa, eu conheço muita gente que fala do jeito que você falou agora, transpirou bastante, então acredita que eliminou muitos quilos, e não é exatamente isso. E não é que exatamente está isso que está acontecendo. Ela só está desidratando. Esse é um bom caminho para quem quer começar, então. Para quem quer começar, fazer uma boa caminhada com consciência e uma boa alimentação, e inserir os alimentos funcionais durante o dia que vai dar tudo certo. Em relação às doenças, quais alimentos que você diria para a gente agora que são interessantes para no tratamento de algumas doenças, sejam consumidos durante o tratamento ou a prevenção, que é melhor ainda? Na realidade, todos os alimentos de formas naturais, elas ajudam de uma certa forma, né, na prevenção de algumas doenças. Mas a gente tem aí, por exemplo, como já conversamos, o tomate, né, o Yakult, o leite, tá? O leite também ajuda na prevenção. Verduras verdes escuros, por ser um pouquinho mais amargas, ter um pouco mais de clorofila, tem um pouco mais de vitaminas, ferro, Sim, então ajuda bastante na prevenção de anemias. A laranja, o limão, abacaxi, por conter a vitamina C, são antioxidantes, então, e contém vitamina C, ajuda também aí na absorção de ferro, cálcio, né? Então, o magnésio, né? Então a gente tem que ter aí os alimentos para poder ajudar. Tem muitas maneiras. Alain, uma dúvida. Tem alguma coisa que a gente, algum vício que a gente faz em casa, algum hábito que a gente pode estar comprometendo esse alimento funcional? O que a gente poderia estar fazendo com ele que ele estaria igual nós falamos do azeite, né? Que o azeite é levado a uma determinada temperatura. Os outros alimentos, será que eles perdem a funcionalidade deles? Perde, por exemplo, colocar em banho-maria um iogurte, por exemplo. Porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta, não quero tomar mais muito gelado e tal. Coloca em banho-maria, eu coloco um pouquinho no micro-ondas. Perdeu a propriedade. Nossa. Tá? Ele não é produzido para ser utilizado quente. É gelado, por isso que ele fica refrigerado. Refrigerado, né? Então a gente tem alguns alimentos que a gente não deve, né, consumir. Por exemplo, vamos colocar um molho de tomate in natura, por exemplo. Dependendo da maneira que você vai armazenar, ele perde as propriedades dele. Deixei no refrigerador por 15 dias. Não, então você tem que congelar para ele para poder manter as propriedades dele. No congelador, é uma boa questão que você entrou agora. Quando a gente congela o alimento, a gente consegue manter as propriedades dele dentro do tempo de cada alimento. Tá? Cada alimento tem o seu tempo aí de vida
no armazenamento. Então, dependendo de cada alimento, a gente É até uma resposta a uma questão que muitas pessoas, uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito. As pessoas, eu acreditava, e muitas pessoas devem acreditar, que o alimento, quando ele é congelado, ele perde suas propriedades. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. E eu acreditava, porque a maioria dizia isso. E na realidade não, ao contrário. Ela mantém as propriedades dela e é utilizado normalmente depois do congelado. Alan, adorei nosso papo. Já estava interessada em saber sobre os alimentos funcionais e o nosso telespectador também nos enviou e-mails, perguntou sobre os alimentos funcionais e hoje nós falamos um pouquinho mais sobre eles. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Infelizmente, a gente tem que chegar ao final. Espero que você de casa tenha esclarecido todas as suas dúvidas e se você não tiver conseguido esclarecer, procura o nosso querido Alan, porque eu tenho certeza que ele vai estar pronto para te ajudar. Muito obrigado pela sua companhia. Nosso programa fica por aqui e até a próxima edição. Tchau, tchau. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!